Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meus queridos, estamos novamente juntos com o nosso programa Escalando Montanhas, e antes de ler a Bíblia, eu gostaria de lembrar a você que nós temos o nosso Disque Paz 3462-3227. É um telefone que está sempre à sua disposição, dia e noite, 24 horas por dia. 3462-3227 é o número que você vai ligar e vai ouvir uma palavra. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que a Tua vontade venha a ser cumprida na nossa vida. Que a graça do Senhor, nesse momento, esteja nos cobrindo. Que a graça do Senhor, nesse momento, esteja sendo derramada sobre nós. E a Tua palavra viva venha a ser viva dentro do nosso coração nesse momento. Para que não seja uma leitura vã, mas seja uma leitura proveitosa, em nome do Senhor Jesus. E que cada um daqueles que nesse momento estão conosco, estão assistindo, estão participando conosco, Deus, cada um agora receba do Senhor uma bênção especial, aquela bênção separada para esse dia, para esse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, nós vamos ler na Epístola de Tiago, capítulo 1. E eu quero ler o versículo número 1 até o versículo número 4 de Tiago. Tiago 1, de 1 a 4. Siga comigo essa leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Muito bem, nós vamos começar a estudar Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu, e você nota no versículo 1 que ele manda essa carta aos judeus que estavam na dispersão. Então, essa carta foi escrita pouco tempo depois que a igreja foi expulsa de Jerusalém, pela perseguição que os judeus fizeram contra os próprios judeus que haviam se tornado cristãos. A perseguição foi muito cruel, sangrenta. Paulo, você vai ler em Atos, por exemplo, no capítulo 28 de Atos, que é o último capítulo, e também capítulo 27, Paulo conta o finalzinho da história. E Paulo, em Roma, ele se reuniu com os judeus e ele expôs todo o processo de salvação, expôs toda a doutrina de Jesus. E ele conta que ele foi um perseguidor da igreja. Ele disse: eu estava lá quando mataram Estevão, eu segurava as vestes de Estevão, eu queria pegar todo mundo e prender todo mundo, e eu achava que eu estava fazendo um benefício. E assim os judeus perseguiram os judeus. E eles tiveram que ser dispersos, eles foram
para Roma, do Oriente Médio eles vieram para a Europa, especialmente para a capital do império, que era Roma. E foi uma coisa horrível, porque perderam tudo, perderam os relacionamentos com amigos, com familiares. Em Roma eles foram perseguidos também. Então o cristianismo sofreu muito. E Tiago escreve essa epístola justamente a esse povo perseguido. Por isso, o início da carta fala dos benefícios das provações. Porque quando nós estamos sendo perseguidos, Deus não está distante. Deus não é cego para não ver. Deus tem propósito em permitir uma coisa dessas. No versículo 2, ele diz: irmãos, vocês deveriam ter essas provações, ter isso como motivo de alegria. Porque é um privilégio passar pelas provações. Veja bem, olha, ele estava dando forças àqueles cristãos. Ele dizia: é privilégio. Eu concordo plenamente. O privilégio é de quem está sofrendo a provação. O privilégio não é de quem está causando a provação, é de quem está sofrendo. Quem está sofrendo é que tem privilégios. É o privilégio de descansar em Deus e de receber a recompensa de Deus. Porque eles estavam sendo provados por causa do nome de Jesus. Não haviam feito nenhuma coisa errada, eles não eram malfeitores, esse povo não era um povo maus cidadãos, eles eram cidadãos de bem, mas eles eram perseguidos simplesmente pela questão religiosa. O que acontece hoje no mundo muçulmano, como eles matam as pessoas por causa de religião. É o que aconteceu na Europa também, muito assassinato. Na época da Reforma, houve uma noite chamada Noite de São Bartolomeu, porque na França era a Noite de São Bartolomeu. Naquela noite começou uma carnificina tão grande na França, tão grande, que nós não fazemos ideia a quantidade porque os chamados protestantes, que eram os luteranos, os calvinistas, foram massacrados, fora outros também. Uma mortandade muito grande, sempre houve esse tipo de coisa. É claro que eu, particularmente, não desejo passar por isso. Não tenho desejo. Acho muito duro, muito terrível. Mas o Tiago dizia: queridos, vocês precisam entender que isso é um motivo de muita alegria. É um privilégio você sofrer pelo nome de Jesus. No versículo 3, ele diz que a provação da nossa fé, é lógico, depois de confirmada a aprovação, depois de confirmada a vitória, então produz perseverança. Produz perseverança. E no versículo 4 diz que a perseverança precisa ter ação completa. Para que, se não tiver ação completa, não dará o resultado. Então, se eu perseverei um pouco e depois fiz uma traição contra Jesus, então aquele tempo que eu perseverei, aquela situação que eu passei, aquele tempo que eu sofri, não teve valor algum. O que conta é como eu terminei. Se eu no começo fui um traidor, mas depois eu me redimi, então aí conta a redenção, eu me redimi. Mas se eu fui fiel no começo, mas depois eu não suportei e voltei atrás e neguei, então conta a negação, que é o caso de Pedro. Pedro, a princípio, ele negou Jesus. Mas quando Jesus olhou para ele e os olhares dele se cruzaram, então Pedro se arrependeu e foi chorar amargamente. E Pedro se voltou e foi se encontrar com Jesus. Então o que conta é isso, é esse final. Tá? Então volto no versículo 4. A perseverança, para ter ação completa, precisa
é necessário então que nós sejamos perfeitos e íntegros. Nós não podemos ser deficientes em nada. Perfeitos e íntegros. Isso aqui é aquilo que pega na vida da gente, porque perfeitos e íntegros. Durante muito tempo eu batalhei sobre esse assunto. Como ser perfeito na presença de Deus? Como ser íntegro na presença de Deus? Como Jesus mesmo falou isso? O Senhor Jesus nos ensinou isso. Veja aqui: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Está em Mateus 5:48. Muito tempo que eu demorei para entender essa questão, mas aqui em Mateus 5 eu pude compreender. No versículo 43 ele disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. No versículo 46 Jesus diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Portanto, sede vós perfeitos. Então, quando Tiago diz que nós devemos ser perfeitos e íntegros, eu quero te dizer, a nossa perfeição vem quando não perdemos o primeiro amor, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando não perdemos o nosso segundo amor, que é amar o próximo como Jesus nos amou. É nisso que vem a perfeição, porque a perfeição está no amor. O amor cobre multidão de pecados. Não significa que eu não cometa nenhum pecado, nenhum erro. Não é isso. A perfeição não está na minha pureza, que eu vivo sem pecado. Isso é impossível. Jesus não poderia exigir isso de nós. Mas ele dizia que se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com toda a minha decisão, e se eu não amar o próximo como ele me amou, eu não fiz nada. Tudo mais é inútil, eu não fiz nada. Então, quando Tiago escreve, com toda perseverança, sendo perfeitos e íntegros, em nada deficientes, é agir como o próprio Paulo agiu. Ele foi surrado mais de 6 vezes, espancado, perseguido, preso e tantas outras coisas. Você não lê alguma palavra que ele tenha dito em defesa própria, falando mal de nenhum deles. E quando ele termina lá em Atos, ele diz, eu não tenho nada a dizer contra o meu povo. E foi o povo dele que mais o maltratou. Mas ele tinha amor muito grande. Ele dizia em Romanos, ele dizia, se eu pudesse eu daria a minha vida em lugar dos meus patriotas, dos meus compatriotas. Eu daria a minha vida por eles. O amor aperfeiçoa qualquer pessoa. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a enfrentarmos todas as provações, porque o Senhor quer que nós sejamos perfeitos e íntegros. Deus nos ajuda aquele irmão que está agora orando e dizendo, eu acho difícil essa perfeição, porque eu acho difícil amar o meu inimigo, mas o Senhor é poderoso e o Senhor está dando essa graça para todos nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só
está. Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha